Olá, sejam todos bem-vindos para mais um tema da nossa série de estudos sobre as profecias do Apocalipse. Hoje trabalhando Apocalipse capítulo 10 com a mensagem Não haverá demora. A você que nos acompanha pela rádio web, a você que nos acompanha através da Rádio 97 FM todos os domingos às 14 horas, a você que nos acompanha através do canal no YouTube, ou você que recebe a nossa mensagem através do WhatsApp, que vai ser direcionado a uma dessas mídias, que a graça de Deus alcance a sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor para ter os dons do Espírito, os frutos do Espírito e assim glorificar o nome do Senhor a cada dia em sua vida. O tema de hoje ele é relevante assim como os outros, estamos trabalhando a sequência do Apocalipse e vamos considerar o que nos apresenta esses 11 versos do capítulo 10. Nós trabalhamos no estudo anterior falando sobre as trombetas, as 7 trombetas, falando do contexto, a trombeta é um contexto de advertência, falamos no contexto das 4 primeiras, Roma Ocidental, as 2 próximas, a 5ª e a 6ª, Roma Oriental, e a 7ª trombeta, o contexto geral de todo o mundo, dando essa mensagem final e um preparo para a volta de Jesus. Quero te convidar, neste momento, a termos uma palavra de oração. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, por tantas e tantas bênçãos concedidas a cada um de nós. Pedimos perdão naquilo que houvermos falhado, em pensamentos, palavras e atos, e rogar a iluminação do Teu Santo Espírito na vida de cada pessoa que vai estar ouvindo ou, quem sabe, assistindo esta mensagem. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você inicialmente a ler comigo, caso tenha a sua Bíblia em mãos aí, abrir Apocalipse capítulo 10, onde o texto inicial fala sobre os anjos, os 7 trovões, João e o livrinho. Começa dizendo: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Então o verso 1 fala de um anjo forte. Quase unanimidade, os estudiosos da profecia entendem que quando está falando desse anjo forte, está referindo-se ao próprio Cristo, que em alguns momentos aparece, né, como anjo ou anjo do Senhor. Temos o contexto da própria libertação do povo de Israel do Egito. Também é mencionado o arcanjo Miguel, referindo-se ao próprio Cristo. Então diz que esse anjo forte, poderoso, envolto em nuvens, o arco-íris por cima da cabeça, falando da promessa da salvação de Cristo, onde no próprio contexto lá de Noé, onde é mencionado que toda vez que o arco fosse trazido ao céu, eu lembraria da promessa. É claro que é um contexto nosso, né, para nós nos lembrarmos da promessa que Deus fez, que não destruiria mais a terra com um dilúvio. Na sequência ainda é dito que, no verso 2, ele tinha na mão um livro, ou um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, isso dando uma ideia de amplitude, de uma mensagem global, uma mensagem que abarca, abrange o céu, a terra, o mar, o mundo todo deve ser levado a essa mensagem. Um ponto importante que é destacado é que ele tinha nas mãos um livro aberto. Quero voltar com você rapidamente nas profecias de Daniel, onde Daniel recebe uma visão, em alguns momentos, né, sonhos, visões ali, interpreta sonhos, também tem visão. E capítulo 12 de Daniel olha a partir do versículo 5, ele vê que estava em pé outros 2. Então, diz que um de um lado do rio e outro do outro lado. E diz que um deles disse ao homem vestido de linho. Então, 2 anjos conversando com um outro ainda, um terceiro, que estava sobre as águas. Quando se cumprirão essas maravilhas? Ele então ouve o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda. Levanta as 2 mãos. E ele jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo,
2 tempos e metade de um tempo. Quando tivesse acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Na sequência do texto diz Daniel que ele ouviu, mas não entendeu. E ele de novo volta a falar, quando será o fim dessas coisas? E ele responde, vai Daniel, porque essas coisas, ou essas palavras estão seladas, encerradas até o determinado tempo do fim. Ele dá um período profético, ele fala de um tempo, tempos, ou 2 tempos, metade de um tempo, que equivale ao mesmo período que Apocalipse menciona, 42 meses, ou 1260 dias, que em profecia 1260 anos. Começando em 538 depois de Cristo e indo até o ano de 1728, período chamado Idade Média, período em que a palavra de Deus foi suprimida, um sistema então é colocado ali, onde impõe, dispõe, e o quarto poder, do qual o próprio Daniel não teve uma boa compreensão, entendeu bem com respeito a Babilônia, com respeito aos Medos e Persas, ele menciona por nome a Grécia, fala ainda da Grécia que o rei primeiro, referindo-se a Alexandre, morreria, que 4 reinariam em seu lugar, os seus 4 generais, e que depois se tornaria reino do sul, reino do norte, e dali surgiria então Roma, o 4º império. Mas Daniel não consegue dar detalhes, dar nome, mas ele fala que o 4º animal, Daniel 7, seria o 4º reino, seria diferente de todos. E ele ainda fala ainda que deste reino surgiriam 10, que nós entendemos ser a Europa, é muito bem claro isso, né? Pessoas figuraram nesse processo, mencionamos em outros estudos, como Constantino, Clóvis, Justiniano, onde é dividido então em 538, formaliza isso, né? É acabado de subjugar as 3 reinos ali que ainda assim opunha a esse poder unificado, então surge agora, é como se fosse um outro chifre, né? Um chifre pequeno a princípio, mas se torna grande e governa soberanamente de 538 a 1798. Então ele fala que seria depois desse tempo que essas profecias seriam entendidas. Percebe aqui que ele levanta as 2 mãos, a direita e a esquerda. Já voltando agora para Apocalipse 10, uma das mãos, porque em outra está um livrinho aberto agora. Por isso que a nossa mensagem, vamos dar esse título, não haverá mais demora, não tem mais período profético. É o desenrolar das profecias que levarão para a volta de Cristo, ou Messias, né? Ou como alguns gostam, né? Yoshua Mashiach. Eu não estou muito ligado a isso, né? Para mim, o fator mais importante não é mencionar esse nome ou aquele, né? Poderia ser chamado Emanuel, Deus conosco, Messias, Senhor Justiça Nossa e tantos outros nomes. Até porque na renovação final é mencionado, né, o próprio Cristo falando que o meu novo nome, nós também teremos um nome novo, um nome que especifica o nosso caráter, a nossa experiência pessoal. E aqui então, ele levanta, ele tem, claro, o pé direito e o esquerdo sobre o mar e a terra, falando da amplitude da mensagem, mas tem na mão um livro aberto, mostrando que é o tempo para entender as profecias, ou aquilo que faltava das profecias de Daniel, também trazendo uma nova luz, mas talvez não uma nova luz, mas uma ampliação da luz de Daniel, porque Daniel e Apocalipse é a mesma mensagem, uma é a profecia, outra é a revelação. Começa o Apocalipse falando de uma revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Os primeiros capítulos, estamos terminando, o capítulo até o 11 é mais um contexto histórico, e do 12 ao 22, agora ampliando, aprofundando essa ideia, um contexto profético, enriquecedor, que todas as igrejas deveriam estar estudando, as pessoas individualmente, estudando, aprofundando as profecias do Apocalipse para entender e passar também para as outras pessoas. Então o verso 3 agora diz que ele brada em grande voz, como ruge o leão, e quando brada, desferirem os 7 trovões as suas próprias vozes. O verso 4 diz ainda que logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Aqui João está acompanhando, desenrolado o contexto aqui histórico, profético da história inicialmente aqui. Ele diz que é desferido os 7 trovões, ele vai escrever, João entende ali, vai escrever, narrar, mas é proibido, não faça isso. Eu quero trazer aqui, parafraseando, para o nosso contexto, assim como para Daniel, ele não entendeu detalhes do que correspondia ao 4º reino, o 4º império, Roma,
ou a parte final disso, teria um período para esse momento. Assim também como os discípulos entenderam bem claro a primeira vinda de Jesus, ou do Messias, de modo que interpretaram que Cristo restauraria o reino a Israel, subjugaria, quem sabe, Roma, se estabeleceria como o Messias. Entenderam errado, esperavam um reino temporal. E quem sabe também no contexto dos últimos dias agora, a partir de 1798, que é onde abre o leque para a compreensão das profecias, em 1843, 44, eles não entendem com detalhe, pensando que a volta de Jesus seria para aquele período, e se decepcionam e multidões voltam as costas para a mensagem profética. Também há um período para a nossa experiência pessoal, onde deve ser revelada a minha e a sua experiência do remanescente, do povo que surge com a mensagem para os últimos dias, a partir de 1798, e eu posso mencionar 3 períodos proféticos que está aqui em Daniel 12, onde fala de 1260, 1290, 1335, onde fala que desde que fosse tirado o sacrifício contínuo, ou que Cristo não estivesse ali sendo colocado como fator principal para a igreja, mas uma pessoa procurasse usurpar esse momento, esse período de intercessão, que é esse período de 1260 anos, 538 a 1798, que é usurpado isso aí, haverá 1290 dias, que leva ao mesmo período, 508, somando 1290 a 1798, 1260, 538 a 1798, é o mesmo período, mas bem-aventurado quem espera e chega a 1335, ou seja, a 1843 ou 1844, onde começaria o período de reforma das mensagens, com respeito ao santuário, à volta de Jesus e todos os outros pontos, dando ênfase agora para a segunda vinda de Jesus. Então, quem sabe, os 7 trovões é um delinear da nossa história, do nosso período que você e eu estamos vivendo. Quem sabe nossas decepções, da necessidade de uma busca maior, de ainda usar desse privilégio que temos de Cristo como o nosso mediador do santuário celestial, que fez seu papel de sacerdote até esse período de 1798 e 1844, agora o período de sumo sacerdote, mas Paulo escreve na carta aos Hebreus que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, sabendo que temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que, assim como eu e você, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Devemos chegar a ele em confiança enquanto é tempo oportuno. Então, são mensagens para nós, da nossa experiência. E ele diz, mantém em segredo isso. O verso 5 ainda fala que, então, o anjo que via em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, porque na outra está escrito esse livro, com as mensagens para o nosso tempo, as mensagens proféticas para o nosso tempo. Ele levanta a mão direita e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe, dizendo, já não haverá demora. Não há mais, eu não devo estar preso a você. Há um período profético, há tantos períodos proféticos que diz respeito à própria história do povo de Israel. 70 semanas são determinadas ao seu povo. 70 semanas ou 490 anos, começando em 457 a.C., levando ao ano 34 depois de Cristo, quando é apedrejado Estevão, quando para Israel como nação, termina-se como nação, não como um povo individual, porque Paulo escreve, eu quero trazer aqui parte do que está escrito em Romanos 10, 9, 10, 11, onde fala que se a queda de Israel foi a salvação do mundo, imagina a sua elevação. Deles descende o Cristo, os patriarcas, os profetas. O próprio Cristo fala que a salvação vem dos judeus, não como eles, como um povo individual. Quero até trabalhar em cima desse ponto, porque muitos hoje, procurando, quem sabe, ser muito zeloso para a comunidade de Israel, defendendo, quem sabe, só a ideia da Torá. Não, não é isso. O próprio Cristo falou, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Em Lucas, capítulo 24, também fala que Cristo, abrindo o entendimento deles, falava o que estava escrito a seu respeito na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, ou seja, nos livros históricos, nos livros poéticos, livros históricos, começando ali de Gênesis, indo, quem sabe, até o livro de Esther, começando agora os livros poéticos, de Jó até o livro de Lamentações ou Cantares, os livros proféticos, Isaías até Malaquias, tudo que está escrito de Cristo ali. Você pode achar profecias com respeito a Cristo, desde os livros históricos até os livros proféticos, os evangelhos, agora começando um novo momento, Novo Testamento, narrando o ministério de Cristo,
o livro histórico, Atos, falando da expansão do Evangelho, começando em Jerusalém, avançando a todo mundo, chegando ao centro do mundo da época, Roma. As cartas, as 21 cartas, onde 14 delas têm a ver com o que Paulo escreveu, pregando, ensinando, evangelizando, usando da tecnologia, do que maior tinha tecnologia na época, que era escrever cartas, expandindo a mensagem. E por fim chegando, então, passando pelas cartas universais, chegando ao Apocalipse, que é o que nós estamos estudando agora nessa série, tanto para a Rádio Web, para a Rádio 97 e o canal no YouTube, falando daquilo que tem a ver com a nossa experiência. Apocalipse 10, não haverá demora, mensagem deve ser dita, a volta de Jesus, o preparo para a volta de Jesus, as profecias que estão diante dos nossos olhos, acontecendo. Nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, os filhos obedientes aos pais, ingratos, irreverentes, amantes dos prazeres ou amantes de si mesmo. E é tempo para despertar. Paulo escrevendo também aos Romanos, capítulo 13, e isto eu digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando a princípio cremos. O dia é chegado, o dia de falar da volta de Jesus, a noite é passada. Despamos das obras das trevas, vistamos das armas da luz, andemos honestamente, não em glutonarias, nem em bebedices, dissoluções, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nada vou dispor para a carne no tocante às suas concupiscências. E qual é as obras da carne? As obras da carne manifestam, as quais são prostituições, avareza, idolatria, fornicação, glutonaria, bebedice, tudo isso. Mas qual é o fruto do Espírito? É amor, é paz, é longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne no tocante às suas concupiscências. Então é tempo para despertar. Desperta, ó tu que dormes. É tempo de preparar-nos, como escreveu Pedro, aguardando, abreviando para a volta de Jesus. Deve ser o tema principal, falar da volta de Jesus e preparar-nos para a volta de Jesus. Avançando aqui ainda, o texto diz, mas nos dias, não haverá demora, a mensagem ser falada é a volta de Jesus, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então haverá um tempo em que todos os mistérios, e eu até digo que o milênio vai ser um período muito interessante para o povo de Deus, onde vai estar acontecendo a segunda parte do juízo, o juízo explicativo, onde você vai poder entender muitos porquês, perguntas que hoje nós não temos respostas. Talvez a primeira delas você se encontrar entre os salvos ali, estar entre os salvos, naquela expectativa de aceitar a Cristo, de viver, você estudar, quem sabe, o ano todo ou um bimestre e fazer a prova e aguardar a expectativa, ansioso se você alcançou a média. Você estar ali presente. Quem sabe, eu posso até mencionar um personagem aqui, Moisés, que morre com perguntas, questionamentos, não com respeito, quem sabe, à sua salvação. Ele tinha segurança disso, mas algumas perguntas de o porquê dele não entrar na terra prometida. Deus falou, Moisés, não me fale sobre isso. Descanse, a minha graça te basta, como também para o próprio Daniel. Daniel querendo saber, entender a profecia de Daniel. Descanse, mas você vai estar, Deus deu a certeza, você vai estar lá no fim dos dias, a receber a sua herança. Para Paulo também, Paulo perguntando, questionando. E quem foi Paulo? Os maiores pregadores depois de Cristo. Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem sabe muitas perguntas. Eu até menciono também Isaías, na manhã da ressurreição, encontrando ali Manassés, que foi o seu algoz, mandou cerrá-lo ao meio. O apóstolo Paulo encontrando ali agora Estevão. Paulo é tocado na morte de Estevão. E Estevão encontrando Paulo. E olha as perguntas. Mas esse homem aqui, encontrar pessoas que imaginaríamos não estar, ou não encontrar pessoas que nós imaginaríamos estar. Quem sabe pregadores, professores, mas que por uma situação ou outra não está presente. As perguntas durante 1000 anos. Estar ali, nesse juízo, onde
o Paulo escreve, não julgueis antes do tempo, porque vai haver um momento que vamos poder julgar, participar também do julgamento dos anjos. Pessoas contemporâneas de todas as épocas, abrir diante de nós. Vemos agora como enigma, Paulo fala como espelho, mas eu poder ver como sou visto, conhecer como sou conhecido, as perguntas, os questionamentos serem respondidos ali. E após esse período, a eternidade diante de nós, onde a cidade santa descerá, e aqui será o novo céu, a nova terra, o centro do universo, onde teremos a eternidade diante de nós. Por isso vale a pena, eu tenho falado para meus filhos, meus alunos, ou quem tem a oportunidade de falar, seja através da rádio web, seja através da Rádio 97, seja do canal no YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, não importa qual mídia ou pessoalmente, temos algo maior a pensar do que qualquer coisa que Hollywood possa pintar dos heróis que eles colocam, heróis de carne e osso, e você que sente fome, sede, que se decepciona, que fracassa muitas vezes, mas que é vencedor em nome de Cristo. Um Paulo, um Abraão, um Isaac, um Jacó, um Davi. A Bíblia nos apresenta o que tem de melhor. O homem mais forte, o homem que viveu mais, os homens de maior fé, mais justos, até escrito em Ezequiel 14, mesmo que esteja Noé, mesmo que esteja Jó, que seja Daniel, eles salvarão pela sua justiça, mas Israel, no contexto que está, não salvaria. Só ele, nem seus filhos, nem os filhos de Jó, ou de Daniel, ou de Noé salvaria. Somente eles pela sua justiça. Então há esses heróis, homens que tiveram as suas quedas, seus fracassos, mas que foram vencedores. Nós podemos ser vencedores também. Até tem uma mensagem, Apocalipse, há o que vencer, há o que vencer. E Deus nos projetou, o Eterno nos projetou para sermos vencedores, para vencermos em nome de Cristo Jesus. Então, quando tocar essa trombeta, será revelado o segredo, o mistério que revelou aos seus servos, os profetas. O verso 8 ainda fala, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E ele vai, toma esse livro, dizendo-lhe que desse o livro a ele, o livrinho. Então me falou, toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, no teu ventre, mas a tua boca doce como o mel. E ele fala que tomou o livro da mão do anjo, devorou, na boca era doce como o mel, mas porém quando comiu o estômago ficou amargo ali. Isso é uma figura de linguagem, claro, não vai pegar aqui a palavra de Deus, a Bíblia, e devorá-la literalmente, é devorá-la no sentido de estudar, de buscar compreender verso a verso, texto a texto. Procurar entender o que é profecia, o que é poesia, o que é contexto histórico. As profecias, 95% delas não se entende como se lê. Por isso há muita confusão e muitos, infelizmente, pregadores dizendo, desaconselhando a ler Daniel Apocalipse, porque é um livro complexo, livro fechado. Não, partes de Daniel era fechado, mas aqui está sendo aberto. Devora-o. Ele fala, ele vai ser doce, porque eles entendiam naquele contexto histórico que a volta de Cristo aconteceria em aproximadamente 1843, 44. Pessoas de diversas religiões, batistas, como o próprio Guilherme Mille e outros de conexão cristã, presbiteriana e outras igrejas, pessoas que estudaram o que era sedento da volta de Jesus, entendiam ou entenderam que Jesus voltaria naquele período. E até eu vejo muitas pessoas trazendo uma aplicação erroneamente, né, de que os adventistas do sétimo dia fizeram uma profecia que falhou. Eu não estou aqui defendendo a bandeira, né, do adventismo em relação a isso, mas nesse ponto foram pessoas de diversas igrejas. A igreja adventista foi formalizada em 1863, muito tempo depois. Esse desapontamento foi antes. Pessoas que vieram de diversas religiões, batistas, conexão cristã, ou presbiteriana, ou de outras, muitos que estavam ali, mas quando houve a decepção, quando fala que seria amargo porque Cristo não voltou, muitos voltaram às costas, tornaram, quem sabe, até escarnecedores. Assim como no próprio período de Cristo, a decepção ali, Cristo veio para que era seu, os seus o rejeitaram. Aproximadamente 20 pessoas estavam preparadas para recebê-lo como Messias. Depois, quando ele é levado ao céu, cerca de 500 irmãos, Paulo fala. Alguns estavam vivos, outros já morreram, mas a grande maioria do próprio povo de Israel rejeitou como Messias. Está, quem sabe, esperando ainda a vinda do Messias. Decepções em cada período, em cada momento ali. Mas um grupo permaneceu. Os apóstolos pregaram
e abalaram o mundo com a mensagem. O Espírito Santo foi derramado no período do Pentecoste, ali. 3.000 almas, 5.000 almas. O mundo, Paulo escreve, foi alcançado através deles, dos demais apóstolos. Em uma geração, pregaram, alcançaram o mundo, abalaram o mundo com a mensagem da pregação do Evangelho. E temos também essa incumbência que diz que viraram as costas, as igrejas, a grande parte das igrejas viraram as costas, fundaram outras igrejas com outras ideias, não deram ênfase. E quem sabe hoje também não dá tanta ênfase à volta de Jesus. Ele fala, quando o Cristo voltar, o Messias voltar, porventura achará fé na terra. Por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. E o que tem acontecido hoje, nossos dias. Então ele fala, a mensagem da breve volta de Jesus seria doce, mais amargo, a decepção. O mundo, quem sabe, tem virado as costas para a mensagem da volta de Jesus. Mas precisamos falar, pregar da volta de Jesus, que os sinais estão mostrando justamente essa dureza de coração, essa falta de fé, de credibilidade à palavra, justamente mostra isso. E não é por falta de igreja temos aos montes, mas tem pregado mais algo temporal, prosperidade, e não falando dos juízos, das advertências, dos sinais, do preparo para a volta de Jesus, de uma renovação, de um novo céu, uma nova terra. Quer fazer um novo céu, uma nova terra aqui. E aqui, fechando a mensagem, o verso 11 fala assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, junto os caquinhos que sobrou, e um grupo remanescente sobrou. E que nesse fato, sim, os adventistas, eles juntaram, formularam depois, posteriormente, criaram um nome posteriormente, pessoas que vieram, todos esses grupos que eu mencionei aí, em 1863 agora, é formalizado para dar essa mensagem. Mas o que eu quero dizer para você, até porque formalmente eu não pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia, até respondendo para alguns que têm falado sobre isso, não estou preso ou ligado a uma denominação em si, mas o nosso trabalho é uma mensagem de falar, de orientar, independente de igreja. Não estou preocupado se você pertence à Igreja Católica, Assembleia, Batista, Conexão. Não é essa a questão. Isaías 56, 58 deixa bem claro, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Na entrevista de Cristo com a mulher samaritana, ela questiona, Senhor, o samaritano fala que é nesse monte, os judeus falam que é naquele. O que me dizes? Se Cristo talvez fechasse com ela, olha, é aqui, fecharia a porta, quem sabe, para ela. E diz, mulher, vem a hora em que nem nesse monte, nem aquele. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os próprios discípulos, Senhor, tem alguém que está profetizando, está pregando, mas não nos segue. Ele fala, olha, não se preocupe com isso, porque Cristo veio justamente para derribar essa parede de separação. É para expandir a mensagem, independente de uma placa denominacional. Agora, um ponto importante, eu tenho falado sempre, tenho batido nessa tecla. Os 10 mandamentos é atemporal. É uma mensagem universal para todas as igrejas, para todas as nações, se tivesse sido obedecido como deveria. Os 10 mandamentos, primeira tábua, tem a ver com a nossa fidelidade para com Deus, que o Cristo resumiu em 2, amor para com Ele, e o segundo, amor para com o semelhante. Perguntaram, Senhor, qual é o grande mandamento na lei? Querendo arrumar uma estratégia para incriminar Cristo. Ele então menciona, o primeiro, o maior, é amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é semelhante a esse, não é menor, é semelhante a esse. Na esfera vertical e horizontal, nosso compromisso para com Deus, nosso compromisso para com o nosso semelhante, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Então, isso é o importante. Então, mas isso me leva a guardar os 10 mandamentos. Então, qualquer igreja deve estar ligada a isso, independente do nome, não é o nome em si, mas a fidelidade aos mandamentos, a compreensão do ministério de Cristo, santuário celestial, da breve volta de Jesus, do preparo para isso. Então, isso é o mais importante. A religião pura e imaculada, Cristo menciona. Visitar os órfãos, as viúvas, manter-se incontaminado do mal, preparar-se para a volta de Jesus. Não é pertencer à comunidade de Israel, se eu menciono o nome do Eterno por denomino um nome em específico. Não é isso. É o Shua Machia, é o Shaddai, Adonai, Yahvé, Jeová. Pode ter diversos
maneiras de mencionar. Eu até ter mencionado isso aí, mas as pessoas fecham portas a isso, devido a criar barreiras e preconceito. Foi por isso que Israel aconteceu o que aconteceu com ele, tem acontecido com as igrejas, a mesma coisa. Tem fechado, é como se fosse um clube aqui. E talvez um fator mais importante, com diz respeito à adoração, à fé, aos mandamentos, é negligenciado. Mas se pegam a pequenos detalhes que acabam nos afastando e não nos unindo a Cristo. Cristo deve ser o ponto de convergência para todas as pessoas, e não esse ponto ou outro, mas que nos leve a obedecer. Ele até fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma breve reflexão. E aqui quero fechar, trazendo para mim e para você a parte inicial do capítulo 11, que está ligada ainda ao 10 do Apocalipse, onde fala assim, foi-me dado um caniço, algo para medir, quem sabe uma trena, semelhante a uma vara, e foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, seu altar, e os que nele adoram, mas deixa de parte o ato exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade. Então os gentios, qual eu e você fazemos parte, você pode achar isso também em Lucas, capítulo 21, Romanos, capítulo 11, fala sobre essa questão aí. Assim como Israel, houve um tempo, limite, como nação, isso terminou no ano 34, no pronunciamento de Estevão, também há um tempo limite para os gentios, do qual eu e você fazemos parte. Se nós não formos fiéis a isso, poderemos ser passados por alto. Assim, não é assim como o povo de Israel estava simplesmente fixado à lei, aos 10 mandamentos, quem sabe ao santuário que estava ainda um local de adoração em Siló, depois o templo do Senhor foi destruído. Não é o templo em si, e nem é a lei em si, é Cristo. Ninguém vai ser salvo por guardar a lei e os mandamentos. Nós somos salvos em Cristo, e ao ser salvo em Cristo, nós demonstramos nosso amor para com Ele e o semelhante, obedecendo aos seus mandamentos. O tempo está fechando para mim e para você. A porta da graça está fechando, pode ser individualmente, isso acontece individualmente, quem sabe, quando descemos à sepultura, mas também haverá um tempo de um fechamento geral, onde começar a cair as pragas. Isso vai ocorrer no Apocalipse, mas a mensagem não é para te assustar, era para preparar-nos, para compreender o contexto do qual estamos vivendo, e não nos vangloriarmos, que Paulo escreveu, se Deus não poupou os ramos original do próprio contexto de Israel, vai poupar eu e você, que fomos simplesmente enxertados ali? Se a queda de Israel foi para a salvação do mundo, imagina a sua elevação. Deus pode enxertá-los novamente, trazê-los novamente para dar essa mensagem, ou todos nós podemos fazer parte de dar essa última mensagem e preparar-nos para a volta de Jesus. Se a graça do Senhor te alcance, caso queira falar conosco, pode entrar em contato através do nosso telefone, WhatsApp 984-87-27-12. E estaremos disponíveis para falar, para ir fazer uma visita a você ou conversarmos através do telefone, assim como for melhor. Que a graça de Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos por tantas e tantas bênçãos, pela iluminação do Espírito a entender a mensagem do qual estamos vivendo, contexto profético da breve volta de Jesus, que possamos nos preparar para isso. Nós rogamos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.